Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos, tá? Bom dia. Aqui é o professor Raul falando, tá? A gente vai para mais uma aulinha de ciências. Espero que todos vocês estejam bem com as famílias de vocês. A aula de hoje que a gente vai trabalhar é sobre os estados físicos da água, tá? A gente vai aprender como é a forma que a água se manifesta na natureza. A água é encontrada em três estados físicos, tá? O sólido, líquido e o gasoso, né? Sólido, líquido e gasoso. O ciclo da água corresponde ao movimento da água na natureza, portanto, ela apresenta essas transformações. O que vai mudar de um estado físico da água para outro? Tá? O grau de, vamos dizer assim, agitamento das moléculas que fazem parte da água. Quando a água está no estado sólido, as moléculas são bem justas, como está aqui, tá? No estado sólido, elas têm uma força de atração muito grande, elas são bem rígidas, é só a gente lembrar do gelo. No estado gasoso, que a gente vai pular para outra ponta aqui, onde o professor está apontando com o cursor, a água, as moléculas se encontram vamos dizer assim, num estado de dispersão muito grande. As moléculas estão bem separadas uma das outras. Por quê? Quando ela sai do estado sólido para o estado líquido e depois para o estado gasoso, a temperatura que ela se encontra ela vai aumentando e o grau de agitamento das moléculas ela fica bem maior, então elas ficam muito dispersas uma das outras. E no estado líquido é um meio termo entre o estado sólido e o estado gasoso. No estado líquido, a temperatura não é tão baixa como no estado sólido e nem tão alta como no estado gasoso, assim como a força de atração das moléculas não é tão forte quanto no estado sólido, mas também não é tão fraca como no estado gasoso, tá, pessoal? Só que a água, a gente vê na natureza nesses três estados físicos diferentes, e há modelos e há processos de como ela muda para um outro estado, como ela se altera de um estado para o outro. No estado líquido, a água é encontrada na maior parte do planeta por meio de rios, lagos e oceanos. No estado líquido, ela não possui forma própria, tá, pessoal? Não possui forma própria. A forma dela vai estar de acordo com a do recipiente onde ela se encontra. No estado sólido, a água possui forma, como por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece porque as moléculas se encontram mais próximas devido à sua temperatura. Já no estado gasoso, as partículas da água encontram-se bem afastadas uma das outras e por isso ela não possui nenhuma forma definida. Tá? Essas alterações de um estado físico para o outro, cada processo desse tem um nome específico e ele sempre vai trabalhar no sentido do que? Na mudança de temperatura da água, quando ela aumenta sua temperatura ou como ela diminui a sua temperatura. Tá? A mudança do estado sólido, fusão é a mudança do estado sólido para o líquido provocada pelo aquecimento da água. Tá? Então, quando a fusão ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Tá? E ela, no caso, a temperatura da água no processo de fusão é 0 graus Celsius. Então, quando ela atinge 0 graus Celsius, ela vai sair do estado sólido e ir para o estado líquido. No estado líquido e passando para o gasoso, a gente tem a vaporização, que por meio de aquecimento da água, ela alcança seu ponto de ebulição, que no caso é 100 graus Celsius. Tá? A vaporização ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Ela pode ocorrer na forma de ebulição e evaporação. Na ebulição, tá? Na ebulição, ela é rápida com formação de bolhas. E a evaporação, ela é lenta sem formação de bolhas. Exemplo de ebulição, a água fervendo para fazer um café, por exemplo. Ela vai formando vapor. Na evaporação, exemplo, quando ele coloca uma roupa molhada no varal para secar, ela vai evaporando lentamente e de forma invisível. Tá, pessoal? Então, a gente também tem a solidificação, que é do estado líquido para o estado sólido, provocado pelo aquecimento ou resfriamento. Tá? E assim, a gente também tem um ponto de solidificação, que é o 0 graus também.
Tá? O exemplo mais visível são o cubo d'água que colocamos no refrigerador para fazer os cubos de gelo. A gente aqui tem um gráfico que ajuda a gente a entender melhor. Aqui do estado sólido para o líquido, a água vai aumentar a sua temperatura, tá? Vai acontecer a fusão, que ela vai deixar de ser sólida para ser líquida. Continuando o aumento de temperatura, o ganho de calor, ela vai sair do líquido para o gasoso, que é um processo que a gente chama de vaporização. E esses dois processos podem acontecer de duas formas, né? Uma rápida e invisível, que é a ebulição, e a outra lenta e invisível, que é a evaporação. Chegando no estado gasoso, ela pode fazer o contrário, tá? Só que daí o que vai depender? Vai depender da perda de calor, tá? A perda de calor vai fazer com que as moléculas fiquem mais juntas, ela vai sair do estado gasoso e vai voltar para o estado líquido. Esse processo, quando ela perde temperatura e perde calor e sai do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. Ela estando no estado líquido e ela continuando a perder calor e baixar a sua temperatura, ela vai sofrer um processo que chama de solidificação, que é voltar para o estado sólido. Então a gente tem sólido, líquido, fusão, líquido, gasoso, vaporização, gasoso, líquido, condensação e líquido, sólido, solidificação. Pode acontecer também, pessoal, da água passar diretamente do estado sólido para o gasoso, que é um processo que a gente chama de sublimação. Tá? Ou então ela passar diretamente do estado gasoso para o sólido, que é um processo que a gente chama de ressublimação. Mas tudo está dependendo do quê? Do aumento de calor que a água sofre. Quanto mais calor, mais energia as moléculas e as partículas vão ganhando e elas vão ficando cada vez mais afastadas. Tá, pessoal? Do estado gasoso para o sólido, né, ele vai perder calor. Cada vez que perde calor, as moléculas ficam cada vez mais fortemente ligadas entre si, né? Aí ela vai sair do estado gasoso para o líquido e assim para o sólido, tá, pessoal? Então a gente tem esses três estados físicos da água: sólido, líquido, gasoso. Relembrando, sólido, moléculas bem ligadas entre si; líquido, moléculas um pouquinho mais afastadas, geralmente a temperatura ambiente; e gasoso, moléculas bem dispersas. Tá ok, pessoal? Aqui a gente tem algumas atividadezinhas para vocês fazerem. Tá? Postem essas atividades lá no Moodle e deixem guardadinhas no caderninho de vocês caso a gente precise. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com o professor via WhatsApp. Beleza, galerinha? Bom estudo para vocês. Saudações.